Meritíssimos e meritíssimas! Está começando mais um Toga Voadora sobre His Dark Materials e hoje eu estou de volta para falar com vocês. Podem ficar tranquilos que não houve uma intercisão entre eu e o Felipe. Hoje a gente vai falar do 6º episódio, a gente está cada vez mais chegando pro fim da temporada, adentramos agora a reta final e a gente já viu que agora a gente chegou no clima, quiser tiro, porrada e bomba, é criança se rebelando, então fica grudado aqui na gente para ver os nossos comentários dos próximos episódios. Clique em compartilhar aqui embaixo para mandar esse vídeo para os grupos de His Dark Materials dos quais você faz parte e não esquece que você e seus amigos precisam se inscrever no canal e ativar o sininho para serem avisados dos vídeos das próximas semanas. Bora lá então! Eu não tava aqui no episódio da semana passada pra falar pra vocês, gente, o quanto eu fiquei arrepiada. Que episódio tenso, né? Mas esse não ficou muito atrás, não. Eu acho que aqui a gente teve muitas cenas, assim, sufocantes, de realmente tirar o fôlego mesmo. Mas esse episódio ele foi um pouquinho corrido, eu acho. Inclusive ele adaptou os capítulos 14, 15, 16, 17 e o início do capítulo 18 dos livros. Então assim, tinha muita informação que eles concentraram num episódio só. Inclusive terminou a segunda parte do livro, que como eu expliquei pra vocês, se chamava Bolvangar, né? E iniciou aqui agora a terceira parte, que é Svalbard. O episódio anterior terminou com a Lyra chegando lá em Bolvangar e foi onde nós começamos esse episódio. Como a gente já explicou nos vídeos anteriores, Bolvangar significa Campos do Mal, né? E esse foi um nome dado pelas feiticeiras, porque nada chegava ali perto daquela estação do Conselho de Oblação, né? Todo mundo tinha muito medo, era um lugar muito sinistro, nem os animais chegavam lá perto. Mas o nome oficial é um pouquinho menos criativo, é a estação. E é o local central onde acontecem os trabalhos do Conselho de Oblação. Bom, seguindo com o episódio, a Lyra logo começa a conhecer, né, as enfermeiras, os médicos, as crianças, toda a galera que está vivendo ali na estação. Inclusive, um detalhe é que aqui nos livros, nessa cena, logo que a Lyra chega, ela percebe que os demons das enfermeiras, etc., eles são bem sem vida, né? E a gente descobre que elas também foram vítimas do processo de intercisão. Mas aqui na série foi muito legal a gente ver desde o início a Sister Clara, né, com aquela expressão meio apática, demoníaca, sei lá, ela tava muito esquisita, podia ir direto pra um filme de terror. Foi muito interessante a gente ver a Lyra percebendo por si só que aquilo era o que acontecia quando a pessoa perdia seu demon, né? Ela viu aquele olhar sem vida, enfim, eu achei que deu um pouco mais de dramaticidade. E a gente conhece também outros dois personagens que vão ter uma importância muito grande dentro desse episódio, que é a Doutora Cooper e o McKay. A Doutora Cooper teve o gênero trocado dos livros pra série, né? Nos livros é o Dr. Cooper. Ela que é a teóloga experimental responsável pelos experimentos que acontecem ali na estação e dos avanços da tecnologia e das pesquisas do processo de intercisão. E o McKay, por sua vez, é uma espécie de estagiário, né? Ele tá ali ajudando a Doutora Cooper. Ele foi selecionado pelo Conselho de Oblação porque ele era muito inteligente, promissor, só que o que a gente vê é que quando ele chega lá, apesar de estar estudando, né, de ser um estudioso da teologia experimental, ele chega ali e fica muito impressionado com o que eles fazem com as crianças. E dá pra gente ver que ele não tá muito à vontade com essa situação. Também não era pra menos, né, porque o clima ali daquela estação, tudo é muito sinistro, é muito pesado, carregado, e eu achei que a série conseguiu passar isso pra gente, a tensão daqueles corredores, o quanto aquele espaço era sufocante mesmo. E é sobre isso que o Felipe vai falar pra vocês agora, sobre como esse espaço começou a afetar a Lyra, e ele vai explicar mais umas coisinhas, então vem, Fê. É isso aí, Ju. Se tem uma coisa que tanto os capítulos do livro quanto esse episódio aqui mostram pra gente, é o quanto a Lyra é uma garota extremamente inteligente e tem um raciocínio muito ágil pra idade dela. E enquanto uma criança qualquer, por exemplo, teria feito um escândalo de alegria ao encontrar o melhor amigo que ela tanto procurava lá no refeitório da estação, a Lyra se manteve firme, fingiu que não conhecia o Roger e ficou se comunicando à distância, sabendo que ela não podia deixar que ninguém
ninguém descobrisse a identidade dela. E a menina monta ainda toda uma estratégia que é mais explorada no livro, mas foi bem resumida ali na série. Ela inventa o nome de Lizzie Brooks e começa a atuar, né, fingindo intencionalmente que ela é uma garotinha burra, para conseguir o máximo de informações possíveis. Ela logo percebe que quando os médicos estão examinando ela, tirando aquelas fotos, na verdade eles estão medindo a quantidade de pó que existe no corpo dela. Isso porque eles precisam saber se ela já está prestes a amadurecer ou não. Mas ela consegue fazer o doutor acreditar que aquilo é simplesmente algo que ela ouviu da boca de alguém. Aí então, durante o treinamento de incêndio, nós temos a Lyra e o Roger gerando ali a guerra de bolas de neve e vemos os dois fugindo e encontrando os Demons e as crianças que passaram pela intercisão. Como nós já explicamos em vários vídeos, os Demons representam a alma dos seres humanos. Então, gente, a criança com um Demon separado do seu corpo seria quase que como uma criança sem alma, ou com a alma fragilizada, sabe? A criança então continua viva, porque o cérebro dela, com todas as suas memórias e consciência, continuam ali, mas a sua essência, a sua vontade de viver, o seu âmago é completamente apagado. Bom, mas isso é porque o processo de intercisão desenvolvido pelos cientistas do Conselho ainda não é completamente eficaz. Como bem dito pela doutora Cooper, eles estão trabalhando num avanço para que, em breve, os Demons e as crianças sejam separados sem causar tantos efeitos colaterais. Tudo piora um pouco mais quando a senhora Coulter, enfim, chega na estação. É surreal ver o quanto que ela intimida todos os personagens, desde as crianças até os cientistas, todos têm medo dessa mulher. E não tinha como não ficar nervoso e ansioso vendo aquela cena da Lyra se pendurando nas grades da cama, enquanto a Annie e as outras garotas tentavam esconder ela da mulher do macaco, né? Eu confesso que eu olhei pra aquela cena e eu fiquei meio assim, porra, a menina deve fazer academia, né? Porque os bracinhos dela tão fortes. Mas enfim, enquanto a Lyra fazia a gente sentir tensão desse lado do universo, do outro lado do pó, aqui no nosso mundo, o Will estava assistindo alguns vídeos antigos do pai dele, dando entrevistas antes de sair na expedição, que, como a Ju bem pontuou aqui enquanto estava assistindo, o pai dele é interpretado pelo Andrew Scott, que é o padre de Fleabag. Esse conjunto de cenas mostrando a família Perry serviu mais para mostrar pra gente que eles ainda estão ali, pra gente não se esquecer deles, né? Porque basicamente essas cenas serviram para mostrar que os capangas do Borel continuam vigiando a família, esperando pelo momento certo para atacar e roubar os documentos importantes dos quais eles precisam. Bom, vamos passar então pra Ju e ela comentar um pouquinho sobre a cena de maior tensão do episódio, que foi seguida por umas soluções um pouquinho mal feitas. Então, a partir desse momento aqui, a tensão e o clímax da série pra mim só cresceram. Foi tiro atrás de tiro. Só que, como o Felipe falou, eles deram uma escorregadinha ali no final. Vamos chegar lá, tudo a seu tempo. A Lyra tava toda empenhada em levar o plano dela pra frente e resgatar as crianças, e ela tava crente que ia dar tudo certo, e chegam as enfermeiras lá no refeitório e chamam o nome da Lizzie Brooks. Naquele momento, independente se você leu o livro, se você sabia o que aconteceu ou não, você também gelou a espinha assim, deu aquele... Ai meu Deus, e agora? Eu fiquei palpitando o coração. O medo dela quando ela levanta, o olhar que ela troca com o Roger, eles pensando, tipo, meu Deus, acabou pra gente. Como todas as outras crianças se concentram nela, assim, sabendo que as outras não voltaram. Eu sabia que ela ia sair dali, eu sabia que as coisas iam acontecer, mas que aflição, Jesus amado. E um pontinho positivo aqui pra todo o design ali da câmara de intercisão e das gaiolas com os Demons, que eu acho que fizeram bem o serviço de passar o medo e o pânico de você estar ali dentro e saber que você vai ter a sua alma separada do seu corpo. E é aí que a gente chega no ápice do episódio, na minha opinião, que quando a Lyra tá lá dentro, ela tá desesperada, ela quer sair, eles estão iniciando o processo, a doutora Cooper avança a manivela, assim, e a Lyra começa a gritar pela senhorita Coulter, e ela chega num momento, assim, de um pânico tão grande que ela chega a chamar ela de mãe. Nossa, pra mim essa cena, ela gritando mãe, mãe, e a senhorita Cooper aparecendo lá atrás e vendo a Lyra, e ela gritando e depois caindo no chão, pra mim 10/10 aquela cena. Ruth Wilson, eu te venero. O episódio tava perfeito até aqui, sabe? O problema foi que daqui pra frente começaram a acontecer muitas coisas que não fazem sentido.
E eu vou explicar pra vocês o porquê. A primeira delas não chega a ser um defeito de roteiro, tá mais pra uma má construção de cena. A Lyra e o Pantalaimon quase foram separados um do outro e a série faz questão de mostrar pra gente o vínculo que eles têm, como a intensa relação do humano com o seu Demon, e eles quase foram separados pra sempre. E eles não se abraçam depois, não tem aquele momento de reencontro deles, de eu nunca mais vou sair de perto de você. Tendo em vista que esse foi um momento tão assim, assustadoramente mortal pros dois, eu achei muito ruim a gente não ter eles correndo um pro outro, não ter a demonstração desse vínculo entre eles, sabe? Era pra Lyra nunca mais querer tirar ele de perto. O livro descreve essa cena com tanta intensidade, sabe? A gente vê a Lyra mudada pra sempre depois desse processo. A relação dela com o Pan nunca mais é a mesma. Ela sempre vai temer, ela sempre vai ter um apreço muito maior por ele. E pode parecer apenas um detalhezinho, mas eu acho que isso teria enriquecido o episódio em assim uns 300%. Depois disso, a senhorita Coulter leva a Lyra lá pro quarto, né? E aí, bom, cuida um pouquinho da menina, dá um chazinho, fala que se quisesse envenenar tinha outros meios. Que boa mãe, mãe do ano, senhorita Coulter. Mas enfim, ela vai e joga aquela pra Lyra de como é que você sabia que eu era sua mãe? Quem foi que te contou? E se você tá interessada em saber por que eu te abandonei, os motivos são esse, aquele, eu nunca quis te abandonar, mas foi isso assim, assado. E a gente começa até quase, né, a acreditar que a senhorita Coulter sente uma afeição verdadeira pela Lyra, até que ela solta lá no final assim, mas sabe, menina, o reitor te deu um aletiômetro, né? Cadê ele? Você me empresta? Dá ele pra mamãe. Bem naquela de quem não quer nada mesmo. Só que a Lyra também já sabe do joguinho e joga junto, mente pra senhorita Coulter no mesmo nível, finge-se de bem comovida, né, pela mãe, que também ficou com medo, etc. E nesse momento em que a senhorita Coulter pergunta do leitiômetro, a Lyra tira, do nada, a caixinha com a mosca espiã. Quem assistiu o filme de 2007 com a Nicole Kidman, ou quem leu os livros, sabia que a Lyra ia usar esse artifício da mosca espiã para atacar a senhorita Coulter e fugir de Bolvangar. Só que um diferencial que a série não prestou atenção foi de onde que a Lyra tirou a mosca espiã. Eles não mostraram ela pegando a caixinha com os egípcios de volta. Eles não colocaram que ela estava, por exemplo, dormindo com ele quando os tártaros atacaram o acampamento egípcio. E depois, quando ela chegou em Bolvangar, ela teve que tirar todos os seus pertences, ela teve que trocar de roupa e deixar tudo lá. Onde que ela guardou essa caixinha com a mosca espiã? Ela ainda não teve acesso aos seus pertences. Porque se ela tivesse, por que ela não pegou o leitiômetro para consultar sobre a melhor forma de sair dali? Por que ela não pegou para entender um pouco do que estava rolando? Não faz sentido e foi sim um furo de roteiro da série. É lastimável, né? Mas acontece nas melhores produções. Como se não bastasse isso, né? Eu tenho a sensação de que His Dark Materials até aqui não tava tendo o tom de uma série infantil. Ela poderia ser assistida por crianças, tava tratando das coisas de uma maneira simples, mas sem julgar o espectador burro, né? Não tava explicativa demais. Só que aqui nesse momento, na fuga de Bolvangar, a gente teve uma sequência de cenas que pareceram aqueles filmes da sessão da tarde, sabe? De crianças fugindo de algum lugar, super Deus Ex Machina, os egípcios andando silenciosamente para atacar os meninos bem na hora que eles estão encurralados, a Ma Costa quebrando o pescoço do Mackay, sei lá. Pra mim foi uma sequência de cenas que parece que não encaixou com o restante da série. A parte da Lyra conseguir destruir a máquina de intercisão, do Roger e Lai conseguir salvar as criancinhas zumbis, até aí tudo bem, sabe? Eu acho que seria crível se eles não tivessem demorado tanto tempo sem ninguém encontrar eles. Tá o maior caos em Bolvangar e ninguém vai atrás das partes cruciais da estação, que seria a máquina de intercisão, né, pra tentar proteger, e nem das crianças que estão lá sem os demons, que denunciaria, tipo, pro mundo o que eles estão fazendo. Me passou muito aquela sensação de, crianças se unindo pra derrotar um vilão com capangas atrapalhados, sabe? Pra mim não colou. Ainda assim, eu acho que nessa sequência de série nós tivemos os pontos altos, que pra mim foram o Yorick lutando, que foi a Serafina Pekkala chegando lá e destruindo a galera, e a senhorita Coulter olhando sorrateira lá daquela portinha o que estava acontecendo. E essa cena da Marisa aqui me deixou
bem intrigada com o turbilhão de sentimentos que não deve estar passando pela cabeça dela naquele momento. Mas enfim, pareceu sim fácil demais derrotar o Conselho de Oblação. Parece que eles não representavam nem metade da ameaça que eles realmente representam dentro do universo aqui de His Dark Materials. Mas vamos nos apegar aos pontos positivos, que são: as crianças foram todas libertadas. Lord Fai e a Macosta agora vão levar elas pra casa e abrigar aquelas que não forem aceitas de volta, porque afinal, essas crianças que estão sem seus demons são consideradas aberrações nesse universo. Por fim, nós temos a Lyra dando sequência à missão dela, levando o Roger junto e indo com o Lee Scoresby no balão na intenção de resgatar o Lord Asriel. Uma coisa que já é um pouco estranha nos livros do Philip Pullman, mas que na série parece ficar um pouco ainda mais estranha, é o quanto alguns adultos aí naquele mundo têm facilidade para aceitar a ideia de deixar duas crianças partirem numa missão de resgate, né? Tudo bem, assim, elas estão acompanhadas de um adulto e de um urso de armadura, mas ainda assim, são duas crianças. Foi muito interessante ver a conversa que a Serafina Peck teve ali com o Lee Scoresby, onde ele se dá conta de que ele pode ter se envolvido nessa por dinheiro, mas acabou desenvolvendo um afeto emocional pela Lyra e agora ele tem uma responsabilidade sobre ela. Isso foi bem fiel aos livros, porque de fato o Lee acaba se tornando não só um amigo importante, mas uma representação de figura paterna para a garota. E teve uma cena cortada do livro para a série nesse momento aqui, que é simples, mas da qual eu senti falta, que é uma conversa da Serafina Peck com a Lyra, na qual elas conversam sobre a guerra que está por vir, sobre o Father Coram e sobre detalhes da vida de uma feiticeira em relação a relacionamentos. Como nós já explicamos em vídeos anteriores, as feiticeiras têm relações com humanos para que elas possam ter filhos. Acontece que a Serafina Peck explica para a Lyra lá no livro, né, que como a vida das feiticeiras é muito longa, o sentimento que elas têm pelos humanos é quase sempre passageiro, né, porque os relacionamentos que elas têm passam muito rápido se comparados à quantidade de anos que elas vivem. Eu entendo o motivo pelo qual essa cena foi cortada, ela não parece ter muita relevância ali nesse episódio, mas eu senti falta de ver essa conversa para ver uma relação maior sendo construída entre a Lyra e a Serafina, já que nos livros a menina nutre uma admiração tremenda pelas feiticeiras. Mas logo então nós chegamos no momento em que o balão do Lee Scoresby é atacado pelos Avantesmas dos Penhascos. Esses Avantesmas são uma criatura comum ali nas Terras do Norte. Basicamente eles são esses monstros com metade do tamanho de um humano adulto, com asas de couro, garras afiadas, que vivem de carniça, como abutres. Mas eles são bem mais violentos que abutres, né? E embora eles se alimentem principalmente de animais mortos, eles também atacam presas aéreas, como foi o caso do que aconteceu ali, né, na série. Ou então animais terrestres também, principalmente as raposas do Ártico, fazem parte ali da dieta balanceada desses seres. E se pareceu para você que eles são seres irracionais, nada disso, viu? Eles são muito inteligentes, têm a sua própria linguagem e o líder deles, que é o Avantesma dos Penhascos mais velho, é extremamente sábio e tem conhecimentos proféticos. Mas, por enquanto, isso não vai ser importante nessa parte da história. O importante aqui é que os Avantesmas derrubaram a Lyra, a coitadinha caiu lá de cima do balão em direção à neve. E se você leu os livros ou se você simplesmente assistiu a promo que sempre passa ali depois do episódio, você sabe que ela vai parar em Svalbard, a terra dos ursos de armadura, que é o último local ali que fecha a história do primeiro livro e que vai fechar em breve a primeira temporada. É isso, o episódio acabou por aqui e agora só nos restam mais dois, o 7 e o 8. E eu tô tão empolgada pro final pra ver o desenrolar, pra ver se eles vão conseguir manter o tom, sabe, carregado, sem exagerar, ou se eles não vão infantilizar novamente a série. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês pensaram desse episódio, quais são as suas dúvidas que ainda restam. Deixem aqui nos comentários aquilo que vocês querem saber, quais são as suas expectativas para os próximos episódios. Não se esquece então de curtir o vídeo para dar aquela ajuda pra gente continuar a fazer mais vídeos sobre His Dark Materials. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações para receber todos os vídeos que nós lançarmos e até semana que vem. Beijo, até a próxima!